Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês uma sugestão de bolsa de praia para vender muito este ano no seu ateliê. Super fácil de fazer, estilosa, com aplicação de filme de recorte, bolso, canal de zíper, fundo separado, num tamanho ideal. Lembrando que o zíper abre na sua totalidade. Muito espaço pra gente levar nossas coisinhas pra praia. Quem quiser o projeto temos em PDF e o vídeo ensinando passo a passo. Para a bolsa de praia nós vamos usar 2 vezes o espelho do material escolhido. Aqui eu escolhi o Crystal Colors, tá? 2 vezes, aplica a etiqueta ou o filme de recorte ou detalhe antes de fechar a peça. Uma vez no fundo da sua preferência, pode ser sintético ou pode ser no mesmo material, e uma vez no forrinho. Pode ser 2 vezes no mesmo sintético, tá? Se não quiser colocar forro, aqui eu optei colocar o forro bagum. Uma vez no sintético, uma vez no bagum, mas porém pode ser 2 vezes no sintético. E uma vez no EVA. Isso é a parte do fundo para poder dar suporte para a bolsa. Canal do zíper, 2 vezes o canal do zíper. No principal que você estiver trabalhando. Se for no plástico, tudo no plástico. Se for misturar sintético com plástico, aqui eu optei sintético pelo plástico, ok? Então, ficou fundo, canal do zíper, espelho e 2 acabamentos. Tudo essas medidas vão estar no PDF para o acabamento do zíper. Então, pessoal, a aplicação do filme de recorte aqui a gente vai aplicar num cristal, tá? E para fazer posteriormente uma bolsa de praia. Eu fiz o recorte do filme de recorte, eu medi, tirei o meio da peça, escolhi cera 10 centímetros da borda e apliquei o filme com liner. Agora a gente vai botar o calor para esse filme de recorte aderir no plástico. Como eu não tenho a maquininha, né, a Easy Press para fazer essa aplicação, a gente pode fazer com ferro comum que tiver em casa, tá? Aqui no caso eu vou usar esse ferrinho de patchwork mesmo, a temperatura é na segunda, tá? Normalmente temperatura de nylon. Se não tiver essa manta térmica que eu vou usar, pode ser um tricoline dobradinho, não tem problema. Coloca em cima, lembrando que não pode ficar nenhuma parte do plástico em contato com o ferro. E com o ferro vem aplicando de forma leve, uns 10, 20 segundos. Nunca deixar parado uma posição só. E vai cuidando para ver se ficou bom. É um trabalhinho de um pouquinho de paciência. O plástico fica mole durante o processo, mas depois ele endurece, tá? Ó, vai tirando, ainda não aderiu o filme de recorte. Volta com calor e aplica mais vezes. Eu prefiro nessa temperatura um pouquinho menor, porque não corre risco de queimar o material, tá? Demora um pouquinho mais para fazer a aplicação, mas não corre o risco de queimar o material. Bem. Para quem tem a Easy Press, ela já vem com a temperatura própria, daí é mais rápido, tá? Que a gente tem a segurança. O ferro, qualquer ferro, seja esse, seja qualquer ferro que você tem, não pode ter o vapor, mas os ferros, a temperatura de ferro oscila muito. Então, a gente não dá de confiar na temperatura dele totalmente. Ó, tá vendo? Agora tu tira o liner, ó, ele já aderiu.
Ó, vai girando devagarinho para ver se nenhuma parte, principalmente quando o desenho é grande, se todas as partes colaram. Ó, a parte de baixo ainda não aderiu. Volta com o ferro e concentra mais o calor onde ela não aderiu. Volta. Ó. Ainda ela colou, mas não tá 100%. Eu vou passar mais um pouquinho. Depois que cola, esse filme de recorte não sai mais, tá? A pessoa pode lavar a bolsa, passar um pano úmido que não descola. Não é tipo adesivo, tá? Depois que ele fixa com calor, é que nem as roupas que a gente compra com desenhos, não sai mais. Ó, aí saiu o liner, que vai pro fundo de recorte. Vou botar mais um pouquinho de calor, mas já tá praticamente pronto. Ó, pessoal, bem aplicadinho. O plástico ainda tá um pouquinho mole, mas ele vai esfriar e vai voltar a ficar durinho novamente. Aplicado, agora é só... Bom, pessoal, a gente vai começar preparando o canal do zíper e o fundo. Nas duas partes do canal do zíper, a gente vai fazer uma margem com uma caneta. Pode ser, como é pelo lado de dentro, pode ser qualquer caneta, não precisa ser a risca-couro, nada, de 1 centímetro. Então, faz 1 centímetro do lado, de um dos lados, e 1 centímetro das laterais. Um lado de cima e nas duas laterais. Fazer isso nas duas partes do canal do zíper. Dois feito. Agora, no fundo, a gente vai fazer a mesma coisa, porém só na parte de cima e de baixo. 1 centímetro em cima, 1 centímetro na outra parte. Feito no principal e no forro ou no outro principal, se for usar dois principais, tá? 1 centímetro. E 1 centímetro. Feito isso, a gente vai passar agora a cola de contato, toda nessa parte que a gente fez a medição de 1 centímetro. Vamos passar toda a colinha de contato e também em todo o EVA. E aguardar, tá? Aguardar a secagem. Ó, pessoal, passei cola como a gente havia falado em toda a borda. Quando a cola já tiver que você pega e não gruda mais na tua mão, ó, já é o ponto que pode trabalhar com ela. Enquanto a gente vai fazer a dobra aqui, eu já passei a cola na bordinha do zíper também. Por quê? Porque já vai secando. Quem não quiser usar cola de contato, pode usar fita dupla face também. Eu uso a cola porque eu acho mais econômico, tá? Então, vamos lá, vamos começar a fazer a dobra pelo fundo. Pode posicionar o EVA já aqui no fundo, ou pode fazer a dobra e depois posicionar o EVA. Eu prefiro posicionar depois para não atrapalhar, tá? Então, naquela marquinha,
ó, que a gente fez aqui de 1 centímetro, eu vou dobrar a ponta até o risco. Ou seja, vai ficar com uma dobrinha de meio centímetro. Ó, exatamente assim, ó. Tá vendo? Eu dobro em cima do risco, ó. O risco será a minha guia, por isso que ele tem que estar bem certinho, tá? Vou fazer isso com os dois lados. Eu posso também usar um martelinho, tá? Pra firmar a dobra. Ó, ela fica mais certinha, tá? Eu vou dar um pause no vidro, vou fazer isso com a parte do fundo, com a parte do forro e com a parte também do zíper. Lembrando que no zíper eu vou fazer aqui e aqui. Ó, pessoal, toda a bordinha feita, dobradinha do fundo, tá? Do canal do zíper eu já fiz essa, porém eu vou fazer outra junto com vocês por causa desse pulo do gato, ó. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer toda a dobra e chegar aqui no final, deixar essa orelhinha, pra só depois tirar, tá? Então, tá aqui, ó, o outro canal do zíper, eu vou fazer a dobra no risquinho. Chegando aqui no final, eu deixo essa linguinha levantada, tá? Faço toda a extensão da mesma forma do outro lado. Linguinha aqui. Agora, eu vou fazer a lateral. Chegou aqui na lateral, ó, as duas, ó, se encontram, tá vendo? As duas se encontram, aí aperta bem, que elas ficam, ó, pra ela fazer esse Vzinho aqui na parte da frente. Ó, aperta bem. Ó, vai ficar assim. Do outro lado a mesma coisa. Chega aqui, ó, já aperta assim com o dedo, que ela tá com a colinha, já vai se grudar uma na outra. Ó. Feito isso, com uma tesoura, corta a língua. Ó, corta a língua. Dá uma batidinha pra sentar. Ó. E vai ficar bem direitinho o ângulo. Tá vendo? Ó, bem direitinho. Faz isso com a mesma coisa com o outro lado. Feito isso aqui, agora vamos pro fundo. O fundo tá todo com a dobra. Pega o EVA que a gente já tinha passado cola também, posiciona centralizando o máximo que puder. Esse fundo aqui tá um pouquinho maior, tá? Vocês vão ver pelo forro, ó. O forro, ó, tá vendo? Tem uma sobrinha, mas isso a gente tira depois, não tem problema. Tá? Que isso vai ficar assim, ó. Só que não agora, então a gente reserva isso e vamos trabalhar o canal do zíper. Como eu falei, o canal do zíper eu já tinha passado a colinha na bordinha, ó, tá? Porque o que que a gente vai fazer? A gente vai montar o canal do zíper, mas pra isso eu tenho que passar uma colinha aqui também e aqui também, tá? Aqui nas extremidades. Eu vou passar a colinha e já volto com vocês. Então, pessoal, passei cola aqui na lateral e aqui
e no zíper também. Já fiz um lado para mostrar a ideia que nós vamos fazer, é embutir esse zíper nesse canal do que a gente está fazendo, ó, tá? Eu vou fazer esse segundo lado junto com vocês. Então, ou seja, pega a parte que tem a dobra, onde a gente passou a cola em cima. Veja a melhor posição que é para vocês. Esse daqui tem que ficar igualzinho a esse daqui, tá? No mesmo, tem que tomar esse cuidado que eles têm que ficar alinhadinhos, porque aqui não vai ter mais costura, né? Então, se eles ficarem mais pra cá, vai ficar com diferença, tá? Posiciona, aqui no zíper sempre tem, vai até o limite antes da cremalheira aqui, tem um... Deixa eu mostrar pra quem, acho que a maioria sabe, mas aqui, ó, se eu olhar bem pertinho, aqui, esse tecido é diferente desse perto da cremalheira. Por quê? Já é propósito, porque se a gente passar com a costura mais do que aqui, não corre o cursor na cremalheira, tá? Então, a gente vai respeitar esse limite aqui. É por esse limite que a gente vai colar o canal do zíper. Tá? Então, posiciona, vê a medida que tá o outro e respeita a linha do zíper. Ó, como tá com cola de contato, é bem tranquilo. Com fita dupla face também é, tá? Mas como eu falei, eu prefiro a cola porque dá pra colar, descolar e ela me dá uma segurança maior, além de economia. Ó, aqui, ó, já tô vendo que tem que dar uma ajeitada, que não tava bem certinho, agora deu. Ó, dá uma puxadinha no zíper pra ele assentar. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Só tá na cola, tá? Ainda não tá na costura. Então, ele tá retinho, não ficou retinho, tira, coloca de novo, que a cola permite isso, de contato. Tá feito isso, desvira, vamos ter que fazer o lado de trás. É a mesma técnica do da frente. A gente vai passar cola aqui, na partezinha do zíper. Aqui já tem cola, mas a gente pode reforçar e passar aqui na pontinha aqui. Esperar a cola evaporar. E quando a cola evaporar, a gente vai respeitar também o limite aqui atrás e encaixar, tomando cuidado dessa parte, encaixar com essa parte direitinho, que vai ficar nesse resultado aqui, tá? Então, assim, eu vou passar a cola, vou deixar secar e vou fazer o mesmo processo. Ele vai ficar assim, ó. Aí, depois aqui é só ir pra máquina. Ó, canal do zíper coladinho, tá? Já fiz a costura de um lado, a gente vai costurar começando de um lado, fazendo a extensão do vídeo, terminando do outro. Esse aqui eu vou fazer junto com vocês, tá? Que eu não fiz, só tá coladinho. Tem o ponto da máquina, eu tô usando entre 4 e 4,5. Começando aqui, toda a extensão e terminando. Tá costuradinho. Agora é só reservar. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, botar as alças, tá? Pra aplicar o canal do zíper. Então, pega a alça que tá na medida do molde, tá? A gente vai aqui, nessa daqui eu já posicionei. Vou pegar a parte de trás, que o processo é o mesmo. Faço o meio da peça. Dou um piquezinho bem de leve. Com auxílio de uma régua,
eu posiciono o meinho e ela retinha, tá? A extremidade do corte retinho. Ok? Pega a sua alça com as pontinhas já queimada, tá? É importante queimar porque para não ficar desfiando. Deixa eu baixar para vocês verem um pouquinho. Do meio, ó, régua no meiozinho no meio do pique. Régua no meio do pique. Conta 7 e posiciona a alça. Contou 7, posicionou a alça. Segura. Vai com a outra parte da alça, toma cuidado para ver se não tá torta. Da mesma forma, meinho, 7, posiciona a alça. Beiradinha com beiradinha. Agora é só ir na máquina e passar a primeira costura. Feita a costura, só na beiradinha, tá? Só para posicionar, a gente não perder o posicionamento da alça. Dá uma conferidinha com o teu outro espelho, tá? Como a gente confere? Coloca a alça em cima de alça, eles vão ter que bater as extremidades. E as alças bater uma em cima da outra, ó. Tá? Ó. Conferido. A gente pega agora o canal do zíper que a gente fez, tira o meio dele, dessa vez não pode ser com o pique, porque a gente vai cortar o material, tá? Na parte de baixo, na parte de trás, a gente pode dar uma marcação com gizinho, com a pontinha da caneta, de forma bem discreta, ó, dos dois lados, que é o meio do material, tá? Vamos ficar com essa parte de trás mesmo. Frente do material, frente do zíper, sempre a cremela é o lado de fora. Posiciona meio da marcação com o pique do meio que a gente tinha feito no material, tá? Segura e agora a gente vai passar uma máquina começando daqui da pontinha, pezinho de máquina, até o final do canal do zíper. Lembrando, outra dica, começa pelo meio para o material não caminhar, tá? Então, começa primeiro pelo meio, depois faz o outro lado. Agora vem do meio pra fora e termina de costurar. Vai ficar assim, ok? Vou fazer isso com a outra parte também. Quem achar melhor clipar e tirar tudo, no clipe depois também faz a melhor forma que achar, tá? É conveniente. Feito isso, a gente agora precisa
fazer o acabamento aqui, né? Existe duas formas. Ou a gente dobra e faz uma bainha, que eu não gosto que fica essa parte aparecendo porque é cristal, né? Então, a gente passa um viés aqui nessa extensão toda. Eu uso o viés Boneon. Sempre que eu começo, eu queimo a pontinha, tá? Ou antes ou depois, mas é bom queimar. Venho aqui, abraço. Ele tem bem um meinho de marcação. Abraço e passa a costurinha. Agora, na extensão toda. Eu tô com o pé de máquina de vivo. De vivo não, de zíper, mas poderia ser o comum. É que eu não troquei. E acabo tendo um pouquinho de dificuldade, que ele é mais fininho, né? Então, vamos lá, vai dar. A linha saiu de novo. Gente, essa máquina é muito boa, mas ela sai, volta e meia linha por descuido meu de não ver que a ponta tá muito pequenininha. Essa bolsa também dá de fazer em tecido, e que se utilizar forro, aí não precisa desse viés de acabamento. O próprio forro vai fazer essa função de esconder tudo, tá? Aí só teria mais uma outra bolsa, mais um outro forro pra fazer embutir tudo. Eia. Vendo? Tudo embutido. Agora, feito isso, a gente desvira, amassando bem o material, bem na bordinha, ó. Tem que ficar a bordinha do viés pra dentro e o plástico pra fora. Não pode ficar assim, que não tá certo, e não pode ficar assim, que não tá certo. Tem que ficar bem na junção, tá? Então, tem que ficar assim, ó. Aí, agora eu vou dobrar ela toda e vir com o pezinho de máquina bem pertinho e fazer o acabamento, ok? Isso faz nessa parte e na outra parte igualmente. Ó, pessoal, eu vou gravar um pouquinho dessa parte. A gente cai o material pra cá, faz o vinco aqui com a mão do plástico. A alça tem que estar virada pra cima, tá? Que ela ficou embutida aqui dentro desse material do viés. E daí vem devagarinho fazendo o pesponto. Tá? Nessa parte aqui pode até aumentar o ponto para 5, 6. Eu não aumentei porque eu esqueci. Aí agora vai nesse ponto mais, esse ponto menorzinho mesmo. Ó, vem amassando com o dedo para auxiliar a cair o cristal. Ó, ajeita. E segue a costurinha. Vendo? Fica bem bonitinho, ó. O acabamento fica top. Esse é o lado da frente.
E o lado de trás também sem nada aparente, ó. Aqui o lado de dentro da bolsa, né? Vou fazer isso com a outra parte pra gente montar o fundo. Então, pessoal, continuando. Feita a aplicação do canal do zíper nos dois espelhos, na frente e atrás, tá? Os dois estão aplicados, a gente vai aplicar o fundo agora da bolsa. Como a gente vai fazer isso? Utiliza uma régua ou uma tábua de corte, de medidas, para te auxiliar, tá? A gente pega o fundo que a gente tinha reservado, já com a aplicação do EVA, com as bordinhas prontinhas, tanto o fundo como a parte do forro, se for usar, ou a parte dupla, se fez duplo fundo, não tem problema, tá? O que que a gente vai fazer? Vai centralizar a parte do fundo, ó. Aqui, eu já fiz uma marcaçãozinha, ó, ali com a caneta, tá vendo? Eu centralizei os dois espelhos, tá? Começa com o primeiro, eu vou começar com o espelho da frente. Nessa parte, a gente pode usar cola de contato aqui e aqui, ou a fita dupla face. Eu prefiro a fita dupla face para não dar, como é acabamento, isso aqui vai ficar visível, para a gente não ter problema de vazar cola e ficar manchado, tá? O que que eu faço? Eu posiciono o espelho certinho. Deixa eu tirar esse baixo que tá atrapalhando. Posiciono aqui, ó, na minha régua. Eu vou posicionar 1 centímetro, tá? Eu vou me guiar por 1 centímetro, ou seja, por uma dessas medições aqui, ó, 1 centímetro. Eu venho com a fita dupla face, pego a parte do fundo, coloco a fita em toda a extensão em cima daquela dobra que a gente fez. Já vou colocar dos dois lados. Tá? De forma que ela não ultrapasse pro lado da frente. Ó. Eu dou uma amassadinha para ela fixar. Aqui me parece que ela tá passando um pouquinho. Eu vou reposicionar novamente. Ó. Sempre mais para dentro do que para fora. Tá vendo? Ó, posicionei a fita dupla face. Antes de tirar a fita, eu vejo o meio desse material. Eu sei que vai sobrar aqui que eu não fiz o alinhamento antes. Ó, dou aquela pontinha só pra me basear. Dos dois lados. Ok, agora eu tiro a fita. Tiro de um lado primeiramente, venho com a minha medida do meio, posiciono no meio do material que eu já tinha medido e vou até a linha de 1 centímetro. Então, eu vou me basear nessa linha com material retinho aqui na tábua, ver se não mexeu. Material retinho, tá? Aqui, eu posiciono no 1. Pegar minha medição de meio de novo, que tá aqui, e posiciono me guiando por essa régua que tá bem retinho. Ó, posicionado, posso vir com martelo também, dar uma batidinha pra fixar bem, tá? Faço a mesma coisa com a outra parte, com o outro espelho, lembrando sempre de posicionar
a frente. Aí, pra mim também me guiar na mesma linha, eu tenho que posicionar esse espelho com a frente virada pra mim. Posicionar ele de forma que ele fica reto. Pra ele não ficar torto esse fundo. Tira a fitinha. Meio marcadinho, com meio marcadinho. Meio com meio, posiciono na marcação da régua igual o outro. E põe o material. Tá? Dou uma conferida antes de aplicar o fundo. Ponho frente com frente. Quase já tá com cara de bolsa, tá quase finalizada. Tudo certo, abro. Agora a parte de trás. Ó, posiciono mais uma vez a fita e aplico o fundo, o forro, o fundo, né? A parte que vai tapar isso tudo aqui. Se colocar a fita, fica mais fácil pra gente não errar a medida, não fazer a peça torta, que se a gente põe o forro torto de um lado ou de outro, a bolsa vai ficar torta. E com a cola a gente acaba tendo que esperar a cola evaporar, a cola pode manchar se não tiver uma precisão, a fita é mais tranquilo pra gente reposicionar. E ela vai ficar embutida, ela não vai aparecer, então não tem problema ser uma fita dupla face. Ó. Agora, como estão tudo na medida certa, eles têm que se encaixarem, tá? Se aqui eu tivesse cortado já no tamanho, eu não ia ter essa dificuldade agora. Agora eu vou ter que meio que posicionar, porque ele tá um pouco maior. Na verdade, eu vou ter que ver o meio, porque eu deixei maior. Pra posicionar certo, não ficar nem para um lado, nem pro outro. Agora, tiro o meio dessa e posiciono aqui no meio dessa. Antes de firmar, eu posiciono os dois lados. Certinho. Agora, é ir pra máquina, passar a costura aqui e aqui.
Pronto, feita a costura, ó, feita a costura em toda a extremidade, desci aqui, continuei aqui, tá? Troquei a linha para branca embaixo, para não ficar tão aparente. Tá prontinho o fundo aplicado, ok? Sempre conferindo. E agora a gente vai fechar as laterais e finalizar a bolsa. Ok? Feito isso, o que a gente faz agora? Vira ela. Encaixa lateral com lateral. Nessa hora, respeita o teu canal de zíper. Encaixa aqui a extremidade, a borda com canal de zíper. Clipa tudo para não sair do lugar. Ó. Faz o mesmo do outro lado. Cuidado para não costurar as alças. Posiciona o canal do zíper. Posiciona a parte de cima. E agora vem pra lateral. O que a gente tem que fazer? Tem que unir esta lateral. Tem que bater lateral com lateral. Ó, vem posicionando. O plástico é bem tranquilo para trabalhar. Ó, não tem medo de mexer na tua peça. Ó, bateu certinho. Tá vendo? Clipa. Vamos dar uma conferida nesse lado também. Fechou? Bateu certinho também. Então, a gente vai passar uma costura aqui, um pouquinho maior do que um pé de máquina, para deixar uma largura boa. E depois vir com viés e passar nessa extremidade toda. Depois, fechar a caixinha do leite. Tá? O acabamento com viés e boneon aqui na lateral, tá? Então, pega o viés. Sempre aqui no início, eu não gosto de deixar direto e queimar. Eu gosto de fazer uma dobrinha pequenininha para dar um acabamento. Ou seja, ó, eu faço uma dobrinha em cima da borda e dobro. Ó. Pra antes de iniciar o processo. Nas duas bordinhas, tá? Mas antes disso, a gente queima. Para não correr o risco disso com o tempo desfiar. Tenta posicionar da melhor forma. Joga na tua máquina. Dá um retrocesso melhor, porque é início da bolsa, né? Para não correr o risco dela abrir. E passa o viés. É bem tranquilo, tá? Máquina também, sem ser industrial, faz essa bolsa, porque ela não tem camadas, né? São tudo material fino. Silicone ou cristal, é tudo material 40. Então, é tranquilo para costurar na doméstica. Só que, como todo mundo já indica, vocês devem saber, linha de nylon em cima, linha embaixo de algodão. Normal que já se usa em máquina doméstica, né? Nas industriais, não. Pode ser tudo linha 40. Linha 40 não, linha 60. Ó. Feito, tá vendo? A gente vai fazer o outro lado. Lateral fechada. Agora a gente vai fechar a caixinha de leite. Aqui eu gosto de fazer um piquezinho embaixo. Acho que andou aqui, ó. Um piquezinho aqui também. E agora eu encaixo
costura com pique. Abre, meio da costura com meio do pique. Tá os clips aqui nela. Meio de costura com meio do pique. Faz isso dos dois lados e passa o viés. Coloco o viés. Corto o excesso do viés e selo ele com o fogo. Ó, pessoal, fica assim, parte de dentro. Agora eu vou fazer igual a outra parte. Zíper colocado. Agora é só cortar de ambos os lados iguais, uns 10 centímetros, deixar aqui, cortar e colocar o acabamento. Então, pessoal, bolsa pronta, tá? Essa parte aqui, a gente vai amassar, ela vai pegar forma, que ela ainda não pegou, ok? Ó. Tudo certinho, parte da frente, parte de trás. Agora falta o acabamento do zíper. Um lado eu já passei a cola de contato na pontinha. O que que a gente faz? Mede do canal do zíper até o final, quanto tu queres deixar. Aqui eu vou deixar com 9 centímetros. Então, eu meço 9. Meço 9 centímetros do outro lado também, vai dar aqui. E eu corto o excesso, para os dois lados ficarem exatamente igual. Cortei, queimei. E agora, deixa eu baixar aqui para poder aparecer melhor na câmera. Passo a cola de contato aqui na pontinha também, na frente e atrás, conforme aqui, ó, frente e trás, já passei para começar a secar. O acabamento do zíper, que tem no molde, que eu já passei para vocês. Tira o meio ao contrário, mais ou menos, para saber onde é que tá o meio. Posiciona o zíper, ó, até o meinho que tu marcou, ó. Como ele tá com a cola na frente e atrás, a de baixo que já tá com a cola já tá colado, ó. Agora, na hora que eu virar isso daqui, aqui eu tô fazendo um acabamento mesmo sintético, mas podia ser do Montana, podia ser uma ponteira. Aqui eu não gosto de usar muito metal, porque praia já sabe, né? Acaba oxidando com o tempo. Ó. Aí ficou o acabamento. Pode passar costura? Pode. Pode botar um rebite também? Pode. Ou pode deixar só aqui, que aqui não vai desgrudar nunca mais depois que a cola firmar. Tá? Ó. Feito isso, ela tá pronta. Agora eu vou fazer o outro lado.
que tem que deixar a cola evaporar e tá pronta a nossa bolsa de praia.